Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a esse programa que lidera a audiência nesse horário no norte do estado e, claro que toda a cidade de Linhares. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Esta é a TV Sim, canal 16 e este é o programa Ronda da Cidade. Nossa audiência ultrapassando fronteiras. Tem uma mulher aí que mandou um recado para mim. Estou aguardando o seu nome, viu, querida? De Teófilo Ottoni, lá de Minas Gerais, dizendo o seguinte: eu gosto demais deste programa chamado Ronda da Cidade, aí do estado do Espírito Santo. Só esqueceu de mandar o nome. Manda para nós aqui, para a gente mencionar você nessa audiência gigante. Nós começamos a semana, aliás, a metade da semana, final de semana se avizinha. Esse negócio de ter feriado logo na terça-feira causa essas coisas. A gente acha que é final de semana de novo. Mas, enfim, esse meio da semana pede atualizações de casos que estão sendo investigados aqui na cidade de Linhares. Eu estou falando do caso que envolve o pastor George Alves, da Igreja Batista Vida e Paz. É este o nome, não é, produção? Esta igreja que fica no bairro Interlagos e que, neste momento, nós estamos falando de um incêndio que mexe com a curiosidade e a investigação da polícia. Por que o Oséias até agora não está falando de crime? Porque eu não fui informado de crime ainda que o pastor tivesse cometido. Tem gente querendo me bater lá fora, mas é verdade. Eu não fui informado aqui. Eu preciso ser informado de suposto crime para que eu diga aqui. Neste momento, há um incêndio com as mortes dos garotos Cauã e Joaquim e que mexe com a investigação policial para saber o que de fato aconteceu. Ponto. É isso aí. Hoje eu vou atualizar esse caso. Eu já mostrei esse momento da prisão do pastor. Como é que está esse caso hoje? Como é que começa esta quarta-feira nessa investigação? Eu vou mostrar. O pastor continua preso em Viana e hoje nós vamos trazer a atualização do caso. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações. Antes de chamar a próxima abordagem, eu quero mandar um abraço lá para quem está na Grande Vitória, no Canal 20, me acompanhando, e aos funcionários da Rede Record News, nossa co-irmã. Obrigado, hein, gente? Falando nisso, eu tenho uma abordagem que é da Record News, que fala de um acidente gravíssimo que aconteceu ontem em Colatina. Chegaram aí imagens e eu quero trazer, já adiantando essas imagens, eu vou trazer os detalhes daqui a pouquinho. Imagens de um acidente registrado em Colatina com vários mortos. A nossa reportagem esteve lá acompanhando tudo. Pode voltar aqui para mim, daqui a pouco eu vou informar. Também atualizando o caso deste incêndio, que deixou um rastro de muita destruição e muita dor em algumas famílias, familiares das vítimas, amigos. Eu vou trazer no programa Ronda. É assim que nós começamos esta quarta-feira, meio da semana. O final de semana se avizinha. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Aí me perguntaram o seguinte: Oséias, por que você fala isso no rádio ou na TV? Foi uma pessoa que não é daqui da cidade de Linhares nem do estado do Espírito Santo. Produção, sejam todos bem-vindos. Eu esqueci de falar com vocês aí. Porque nós temos o programa Ronda da Cidade no rádio, de 12 às 13, de segunda a sexta, na 106.1, na 87.9, que são rádios FM, e na Rádio Cultura AM, é em cadeia. Então, quem está fora da cidade, só colocar lá na internet. E aí você vai poder nos acompanhar. É pelo site, o site é o simnoticias.com.br, no link rádios, aí você vai encontrar essas sintonias, 106.1, 87.9 e 920, que é a Rádio Cultura AM aqui da nossa região. Então tem Ronda na TV e também no rádio. Por isso, no rádio ou na TV. Tá bom, gente? Para quem mora fora aqui da cidade de Linhares e até está em outros estados querendo nos acompanhar. E lá tem muito mais detalhes, é 1 hora de programa, é isso aí. Vamos voltar no caso do pastor George Alves, esse caso que vem mexendo com as pessoas. Antes de entrar na atualização, deixa eu explicar uma coisa aqui. O questionamento que entrou em cena agora, nesse caso, é se o Oséias poderia, aqui nas nossas abordagens, chamar George Alves de Pastor George Alves.
e também se a igreja em que ele estava é uma igreja que poderia usar o nome que usa, Igreja Batista, Vida e Paz. Gente, olha, essa é uma questão de história, deixa eu explicar. Eu não estou defendendo nada não, viu? Quero deixar muito claro que o processo é o processo, a investigação é a investigação, e o Oséias é o jornalista que traz aqui fatos. Questionaram aí na imprensa o seguinte: a Igreja Batista não é uma igreja regularizada. E qual é o motivo que apresentaram para isso? Que estaria fora de uma federação que reúne igrejas batistas aqui no estado do Espírito Santo. Para quem conhece, já vai saber o que eu vou dizer. Existem igrejas batistas que estão já há mais tempo aqui na nossa região. Então são igrejas tradicionais, batistas tradicionais. Mas, gente, esse nome Batista, ele não é de agora, não. Ninguém patenteou esse nome para que agora pudesse usar. Então, se alguém quer abrir uma igreja e usar o nome Batista, esse alguém não vai estar impedido, só não vai entrar nas federações que já reúnem hoje várias igrejas. É isso que vai acontecer, né? Então, existem as confederações batistas nacionalmente, no estado do Espírito Santo, que reúnem várias igrejas. Se não estou enganado, aqui do estado, a mais antiga, né, a Igreja Batista Tradicional, reúne 800 igrejas. Agora, isso não impede a existência de outras igrejas batistas com outros nomes. Betel, por exemplo, não impede. Então, esse negócio de estar regular ou não regular, dentro do jornalismo, aliás, a gente não pode ser bobo, né? Então, pode sim, pode. Nada impede. Nada impede. Não existem impedimentos legais. Agora, se você vai analisar o que se prega, aí já é uma outra história. Aí é com você. Agora, que pode abrir igreja batista? Pode. Esse nome Batista significa emersão, mergulhar, que vem de uma pessoa, um personagem bíblico chamado João o Batista. Vem dele isso aí, que ensina uma nova ideia de batismo. Por isso, batistas. Mas isso é do primeiro século. Aí passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Imaginem, agora, em pleno século XXI, nós vamos questionar a patente desse nome Batistas, sendo que ele nem é de agora, é lá do primeiro século. Então, hoje, não há questionamentos quanto a pode ou não pode. Ela pode, só não está nas federações que hoje já existem e que já estão constituídas. É importante fazer essa diferença aí. Importante dizer que a igreja existe e está lá no bairro Interlagos, né? A igreja que antes frequentava o pastor Jorge. Então, eu precisava dar aqui essa explicação, porque muitas pessoas, sem conhecimento, divulgaram aquilo que não tem conhecimento. Ah, não pode, está irregular. Tem nada disso. Tem nada disso. Qualquer cidadão, num estado laico como é o Brasil, pode professar a sua fé e, eu vou fazer uma igreja. Não há impedimentos. Não há impedimentos para usar esse nome, Batista. Não há impedimento porque não há ninguém que tenha patenteado esse nome. Então não é essa a questão. A questão é o incêndio. Então mostra a imagem do incêndio que eu vou atualizar esse caso para quem está nos acompanhando. Bem, o incêndio aconteceu no dia 21 de abril, como todos se lembram, nessa casa aí, que fica no cruzamento da Nicola Biancardi com a Augusto Calmon, centro da cidade de Linhares. Mas de lá para cá foram feitas várias perícias para identificar as causas do incêndio, que acabaram carbonizando e matando os garotos, Joaquim e Cauã. Eles morreram carbonizados, uma morte que dói muito na comunidade linharense, só de pensar de como esses garotos morreram. Aí foram várias perícias, essa foi a terceira perícia que contou com a participação do Ministério Público. Eu estou atualizando toda a semana passada. Aí foram instantes finais que culminaram com a prisão do pastor, instantes que culminaram com a prisão do pastor. Mostrei essa imagem na última segunda-feira. E ele foi levado para Viana, ponto. Daí para frente, o que se tem de novo? Essa imagem, inclusive, mostra a delegacia aqui da cidade de Linhares. Para quem está fora da cidade, vai poder identificar. Essa é a imagem da delegacia. Aí, nesta delegacia, fato novo, hein? Hoje, os advogados que representam o pastor e que falaram conosco com exclusividade,
vão ter acesso ao inquérito. Eles vão ter acesso ao inquérito só hoje. Portanto, só depois eles terão condições de falar à luz do que está no inquérito. O que o delegado, que é este aí, delegado Rômel Pio de Andrade Júnior, é este delegado que é o presidente do inquérito. E o que é que foi colocado lá nesse inquérito? Os advogados vão à delegacia hoje para tomar conhecimento. Aí, a partir daí, esses advogados vão ter condições de dizer se é arbitrário ou não, né? Para nós, com exclusividade, eles já apontaram algumas falhas, mas preferiram esperar ter acesso ao inquérito. Então, não tiveram ainda. O que vai acontecer nesta quarta-feira? Os advogados, inclusive, questionam motivações da prisão, porque colheram informações do local e dizem que o pastor não tentou atrapalhar as investigações. Um dos principais motivos para mantê-lo preso, para mantê-lo hoje preso. Prisão temporária por 30 dias. A prisão é temporária, portanto. E depois disso é que deve ser feita uma nova reconstituição, né? Outra notícia nova deste caso. Nesta casa que nós mostramos aí, e que eu quero retomar imagens, pode ser feita, isso não está confirmado oficialmente, né, produção? Mas pode ser feita uma reconstituição. E aí eu digo que foi feita uma quarta perícia. Na última segunda-feira, peritos voltaram a esta casa. Eles voltaram. Então aconteceu 1, 2, 3. Na última segunda-feira à tarde, aconteceu uma quarta perícia. E a polícia não apontou o porquê que ela estava fazendo esta quarta perícia. Não apontou. E deixa claro que pode haver, isso ainda não está confirmado, pode haver uma reconstituição. Reconstituição. Será que eu posso entender que a polícia ainda está com dificuldade de apontar o que aconteceu? Não sei. Eu sei que pode haver uma reconstituição. Não tem data para isso, não tem data. A Polícia Civil quer saber também se os garotos foram agredidos ou dopados. Trabalha com essas duas vertentes, ou agredidos ou dopados. Mas o fato é que a quarta perícia esteve na casa e agora há uma grande expectativa com dois fatos importantes. A possibilidade de reconstituição no crime e os advogados de defesa do pastor tomando conhecimento do inquérito, o que só vai acontecer hoje. Por isso é que a polícia está tendo uma certa prudência de divulgar algumas informações, dar algumas informações. Atualizações do caso do pastor George Alves, que, repito, continua preso. Os corpos das crianças ainda estão passando por exames detalhados na Grande Vitória, cujos resultados ainda não foram divulgados. Daqui a pouco, o caso de um acidente em Colatina que chamou a atenção de todos. Foram várias mortes registradas. Daqui a pouco nós vamos saber dos detalhes. Voltando então com o programa Ronda. Gente, olha, nessa quarta perícia, voltando a falar do caso do pastor George Alves, o repórter Cássio de Souza, que é do nortenoticia.com.br e também é nosso repórter aqui no programa Ronda, nós temos essa parceria importante, fez uma live exatamente no momento da perícia, da quarta perícia. Foi a última perícia da última segunda-feira. Eu tenho essa live aí? Se tiver, põe no ar. Nós voltamos a falar aqui, em frente à residência aqui do pastor George, em frente à residência dos dois irmãos que acabaram morrendo carbonizados no último sábado, dia 21 de abril. Nós falamos ao vivo e neste momento, né, aqui no centro da cidade, nós estamos mostrando mais uma perícia, a quarta perícia que está sendo feita aqui na residência do pastor George, onde os dois irmãos, né, o Joaquim e o Cauã, acabaram morrendo carbonizados no último dia 21 de abril. Desta vez já dá para perceber aqui, olha, na viatura do Corpo de Bombeiros, né, é bom chamar a atenção aqui, olha, para essa
descrição aqui, olha. Bombeiros, perícia de incêndio e explosão. Repito, é a 4ª perícia que está sendo feita aqui depois do dia 21 de abril. Né? O Corpo de Bombeiros, né? Essa viatura, juntamente com alguns policiais aqui do Corpo de Bombeiros, já estão aqui na residência. E repito, a quarta perícia está sendo feita hoje aqui, né? Na segunda-feira, nesta segunda-feira, último dia do mês de abril, dia 30 de abril, véspera de feriado. A movimentação também aqui da imprensa, muita gente chegando aqui, muitos curiosos como sempre. O pessoal sempre para aqui em frente, né? A residência, olha só, muitos curiosos, tá vendo? Até mesmo com carro, o pessoal para devagarzinho, passa devagar, para, olha só ali, olha, tá vendo? Sempre pessoas observando aqui, né? A residência onde aconteceu essa tragédia no último dia 21 de abril. Grande Cássio de Souza chegando sempre na hora. Não tem ninguém bem informado quanto este rapaz que acompanha, até mais que eu. Até mais que eu ele está acompanhando. Grande Cássio de Souza. Aí naquele questionamento todo de chamar de pastor, não chamar de pastor, como é que esse rapaz foi pastor? Gente, mais uma vez eu vou deixar claro. Pode sim haver igrejas batistas com vários nomes, mas você tem que se perguntar se ela está federada, se ela tem alguma federação que a represente, né? Enfim, essa igreja pode existir? Claro que pode, pode. E ela pode ordenar pastores, que para isso também não há nenhum impedimento. Eu estou falando à luz de um país laico que qualquer um pode professar a sua fé, viu, gente? Não estou fazendo defesa de nada. Eu não sou advogado. Eu estou acompanhando os fatos. Mas acho que divulgaram um monte de besteira aí com essa história de pode, a igreja irregular. Não tem nada de irregular. Independente do que possa nos ser informado que o pastor fez, ele era pastor e cabe à igreja destituí-lo de ser pastor. É tanto que ele está afastado, não é? Pastor afastado, então. Pastor afastado. Ele está afastado de suas funções. Mas como é que começa essa história toda do pastor George Alves de ser um pastor? Foi feito um vídeo dele logo quando ele começa esse trabalho, quando ele tem essa ideia de ser pastor em 2015. Nós recuperamos esse vídeo que está publicado no YouTube. E nós vamos trazer esse vídeo para você saber quais foram as reais motivações dele para ser um pastor, já que essa foi a polêmica atual. Vamos trazer esse detalhe importante então. O pastor George Alves fala sobre o início, sobre o começo. Como é que começou essa motivação de ser pastor? Põe no ar. Na verdade, eu não sei, no começo não sei nem como eu vim parar aqui, né, na verdade. Vim pra cá, pra cidade, fazer um negócio e quando me deparei, estava no encontro, já voltando de Linhares pra cá, o pastor Eufrádio me fez um convite, eu vim, e até o momento está sendo uma coisa sobrenatural na minha vida, um divisor de águas, já era evangélico, mas está sendo um divisor de águas, está mudando bastante coisa na minha vida, eu espero que continue assim para melhor. Estou gostando muito. Deus está falando muito comigo, modificando totalmente a minha vida, está sendo maravilhoso. Então é isso, eu vou repetir. Quem pode destituí-lo de ser um pastor é a própria igreja onde ele está se reunindo. Essa sim, pode chegar lá e dizer, olha, você a partir de agora não pode ser mais chamado de pastor. Agora, à luz da Constituição, que prevê um país laico, onde todos professam a sua fé, podem manifestar a sua fé, não há impedimentos legais, viu, gente? Não há impedimentos legais. Dizer que a igreja do bairro Interlagos não faz parte da Federação Batista Tradicional, isso não quer dizer absolutamente nada. Ela pode sim existir. Tem que ter documentação de igreja
mas ela pode existir. É uma informação importante para quem ainda não teve conhecimento desse caso. Vou mostrar a imagem agora de um acidente que aconteceu em Colatina. Colatina, a noroeste do estado do Espírito Santo, para quem está fora do nosso estado nos acompanhando. Vejam aí imagens desse acidente. Foi um acidente com vítima fatal na rodovia S80, 080, próximo a um radar. A polícia chega no local e constata uma colisão frontal entre um veículo Toyota Corolla de placa OYG 6510, conduzido pelo senhor Matheus Pereira de Oliveira, e o GM Celta de placa MTE 1673, conduzido por Diaci Fernandes Caetano. No local havia uma forte neblina, hein? É importante dizer. O condutor do Corolla, Matheus Pereira de Oliveira, sofreu lesões graves, foi conduzido de ambulância para o Hospital Silvio Avidos, em seguida transferido para o Hospital São Bernardo, onde está no centro cirúrgico. Devido às condições clínicas do condutor vítima, não foi possível fazer nem teste de etilômetro, né? E declaração por escrito também, isso também não foi possível. Já o passageiro senhor Marcelo Pereira Ramos veio a óbito dentro do veículo, o Celta, nós estamos mostrando as imagens. O condutor Diaci Fernandes sofreu lesões graves, estava preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital Silvio Avidos. Que imagem! Ele permaneceu no centro cirúrgico até o término da ocorrência, não sendo possível prestar declarações também. Os passageiros do Celta, Maria Marçal dos Anjos, Juraci Fernandes Mendes, Edir Caetano dos Anjos e Bruno Oliveira Souza vieram a óbito no local. Então nós estamos falando de 5 mortes. Todos os óbitos constatados pelo Corpo de Bombeiros, equipe comandada pelo sargento Juvenal, que chegou lá e viu essa cena. Que cena, inclusive. A perícia foi feita pelo perito Everton, da Polícia Civil. Esteve também no local do acidente o coordenador operacional, Tenente Lira, que prestou apoio até o encerramento da ocorrência lá no local. O trânsito ficou interrompido, é praxe, não é? Ficaram interrompidos até a retirada dos veículos. E a realização da perícia foi feita nos veículos removidos para fora da pista. O GM Celta, né? A senhora Elianes Aparecida Reginaldo, o Toyota Corolla foi removido por um guincho, né? Após consulta no sistema, foi verificado que o senhor Dalci Fernandes Caetano não tinha carteira não, hein, de habilitação. Que isso, cara? Foram tomadas medidas para que se apure a conduta do senhor Dalci Fernandes Caetano, porque não tinha CNH, então ele não poderia dirigir. Aí gerando risco e dano ao proprietário do Celta, Genilson Carlos Souza, por permitir que tomasse posse do veículo, né? A polícia está ressaltando ainda que a identificação de todos os envolvidos, vítimas parciais, fatais, só foi possível após a chegada de alguns familiares. Foi um trabalho totalizado ali. Então, um dos condutores, condutor do Celta, não tinha carteira. Meu Deus do céu, como é perigoso isso! É um absurdo. A pessoa não tem a carteira e vai pegar um carro, vai colocar numa pista de rolamento, aí numa forte neblina, não foi orientado do que fazer e aí se envolve num acidente com 5 mortes num acidente gravíssimo desse. É um absurdo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Aeroporto de Linhares. A notícia nova é que as obras começam imediatamente, hein? Próxima semana. Vamos trazer os detalhes daqui a pouco. De volta, terceiro bloco do nosso programa. Gente, eu fico impressionado com tanta audiência que nós temos no nosso Facebook, nas redes sociais. Canal 16 bombando na Grande Vitória. Região Noroeste é 45, hein, gente? Região Noroeste aí para Rio Bananal e todo o entorno de Rio Bananal é o canal 45. Fiquem ligados lá que a gente sempre tem informações importantes. E falaram aqui que eu tenho que chamar a matéria agora do aeroporto da cidade de Linhares. Bem, foi entregue na última segunda-feira. Aliás, teve uma cerimônia para marcar a assinatura da ordem de serviço. Lá estiveram governador do estado, o prefeito da cidade. Importante as autoridades competentes estarem lá. Sabe por quê? Porque isso vai significar um impulso na economia local. Ao saber que aqui tem aeroporto, irmão, isso muda e muda demais. Muda demais o contexto.
São muitos empresários que ainda mais vão ser atraídos para cá, como os diretores de empresas, muitas pessoas vindo visitar, o turismo também vai ficar facilitadíssimo. É muita coisa que pode acontecer. E o detalhe importante, as obras começam imediatamente. Nos próximos dias, essas obras vão começar, nós vamos lá acompanhar. Começa na semana que vem, né? A produção está dizendo ali, começa já na semana que vem. E antes de chamar a matéria, eu vou cobrar, hein? Eu vou estar lá com a minha equipe de reportagem. Eu quero, inclusive, imagem do primeiro dia dessas obras. Nós vamos cobrar daqui. Veja a matéria aí da assinatura da ordem de serviço. Põe no ar. O setor empresarial da região compareceu em peso para acompanhar a assinatura da ordem de serviço para o início das obras. O novo aeroporto terá pista aumentada para quase 2.000 metros de extensão e o novo terminal de passageiros também ficará maior. Dos atuais 60 metros quadrados, a estrutura passará a contar com 2.000 metros quadrados. Participaram da cerimônia o governador Paulo Artung, o prefeito de Linhares, Guilherme Zanon, prefeitos da região, o secretário nacional da Aviação Civil, Dario Lopes. A promessa é de que o novo aeroporto se torne estratégico para o Espírito Santo e resulte num importante avanço para a nossa economia regional. O Linhares tem um complexo lagunar que é lindíssimo e guarda um enorme potencial de desenvolvimento na área do turismo. Linhares também tem praias, né? Esse ano mesmo o Guerino me levou na região de praias, eu vi ali não só o que já está acontecendo, mas o que pode acontecer lá no Pontal nos próximos anos. Então, não só Linhares como região, porque quando a gente fala num aeroporto desse, nós estamos falando no aeroporto de Linhares, mas no aeroporto regional, que vai ter um papel estruturador aqui no norte do Espírito Santo. Então, temos esse potencial também no turismo, que é importante, que é gerador de emprego, de renda, que não polui, né? Gera renda, gera empregos para jovens e não polui. Então tem um papel muito grande, por isso a minha alegria da gente estar aqui. Volto a dizer, agradecido a todos que nos ajudaram, a equipe do governo, a nossa bancada federal lá em Brasília que lutou, está aqui, eu acho que o Marcos Vicente está aqui, o Lelo está aqui, né? Representando a bancada federal. Quer dizer, essa é uma obra que tem dinheiro federal e tem dinheiro do governo do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, então, todos que participaram, a Prefeitura Municipal, o meu agradecimento. Quer dizer, a gente conseguiu vencer aí uma teia burocrática maluca, né? Problemas os mais diversos, né? E aí eu agradeço a todos, a nossa turma da área ambiental, todo mundo que ajudou a gente poder estar aqui hoje e começar essa obra. Desejar que a empresa contratada, a Madeira, que é uma empresa que tem tradição aqui no nosso estado de boas obras, faça mais uma obra de qualidade, que seja mais um cartão de visita dessa importante empresa do nosso estado. A construção do novo aeroporto é resultado de uma parceria entre o município de Linhares, o estado e a União e vai custar mais de 38 milhões de reais. A previsão é de que a obra fique pronta em 12 meses. É algo que nós estamos trabalhando junto com o governo federal, junto com o governador Paulo Artung e toda a sua equipe, por muitos anos, para que nosso aeroporto realmente tivesse a capacidade de receber voos, tanto cargueiros como de passageiros. E isso vai acontecer a partir dessa ordem de serviço. E o que é que isso representa para a economia, não só de Linhares, mas todo o norte, noroeste, leste de Minas, sul da Bahia, por que não dizer o estado do Espírito Santo? Dois fatos importantes que aconteceram nos últimos 15 dias, que foi o anúncio do porto da Imetame em Aracruz e hoje a ordem de serviço do nosso aeroporto, passando de 1.350 metros para 1.920, isso realmente coloca toda essa região e, como eu disse, não só Linhares, no centro, com certeza, de grandes negócios nesse país. Então é isso aí, já tenho dito, nós vamos cobrar. Tomara que seja feito tudo para que a população de Linhares, o norte do estado, ganhem com isso aí. Gente, antes de fechar o programa Ronda, amanhã nós vamos atualizar este caso que ainda mexe com a comunidade, o caso da morte dos garotos Cauã e Joaquim, o que aconteceu no último dia 21 de abril, e com os trabalhos da polícia. Só informando que o carro utilizado pelo pastor George também foi apreendido. Foi apreendido o carro utilizado pelo pastor George e é mais um trâmite policial de investigação. Mas nós também estamos tendo prudência, assim como a polícia está, para não falar besteira, para não execrar, para não
condenar antes da hora, nada disso nós vamos fazer. Tem muita gente querendo ouvir coisas que a gente não pode falar isso. Nesse momento, não, já que tem uma investigação policial. Então nós vamos acompanhar o passo a passo da investigação. Amanhã de volta com outras informações. Até amanhã. Tchau, tchau.